Fala pessoal, professor Oswaldo aqui e bora nós para mais uma aula da disciplina de análise de projetos de sistemas e hoje para falarmos sobre dois diagramas, sendo eles diagrama de componentes e diagrama de implantação. Então primeiramente a gente fala sobre um, no caso diagrama de componentes, depois a gente fala sobre diagrama de implantação. Então bora lá. Bem pessoal, a gente vai falar primeiramente do diagrama de componentes, até porque tem alguns elementos que a gente vai precisar entender antes de falar do diagrama de implantação, né? Porque de certa forma eles se relacionam, tá certo? Então a gente começa a falar primeiramente sobre componentes, que é um diagrama estrutural da UML, assim como o diagrama de implantação também, ou seja, né, não representa aspecto dinâmico interno do sistema, e sim serve para representar estruturas, né, organizações. Bem, antes de falar sobre o diagrama propriamente dito, é interessante a gente entender a noção de componente, né, o que é um componente, para a gente poder entender realmente qual o objetivo do diagrama em si. Tá? Então, o componente é uma parte modular de um sistema que encapsula seu conteúdo e cuja manifestação seja substituível dentro de seu ambiente. Deve-se, portanto, poder adicionar novos componentes e substituir componentes antigos. Então, pessoal, basicamente, né, um componente é algo que compõe o sistema. É uma parte que compõe o sistema. E pode ser dos mais diversos tipos, como a gente vai ver. Pode ser um módulo do sistema, dependendo do que você vai querer representar no seu diagrama. Pode ser um banco de dados, né, com as tabelas sendo componentes desse banco de dados. É interessante essa ideia aqui, deve-se, portanto, poder adicionar novos componentes e substituir componentes antigos, porque a gente vai ver que ele é muito relevante, o diagrama de componentes, quando a gente trabalha naquela abordagem de desenvolvimento orientado a componentes, né, onde o que é feito, não são desenvolvidos todo o sistema não é desenvolvido ali na empresa, ele é montado com base em componentes. Esses componentes eles se acoplam de certa forma. A gente vai ver como isso aí é representado no sistema, tá? E esses componentes, né, vão se juntando como se fosse um quebra-cabecinha para formar algo maior. Essa é a ideia por trás do diagrama de componentes, mostrar essa relação de cada pequena parte do sistema como um todo, né, relacionado. Nada mais é do que um artefato do sistema que possui vida autônoma e que somente por meio de suas interfaces oferece ou requer serviços de outros componentes. Detalhe importante que está até destacado aqui, né? Suas interfaces oferecem ou requer serviços. Está destacado, pessoal, porque a gente vai ver que na representação do diagrama de componentes, a forma dos componentes se relacionarem, trocarem informação, se acoplarem, é por meio de interfaces. Tá? Essas interfaces que fazem o meio termo entre um e outro. É como se fosse eles, né, cada componente um dando a mão ao outro. Tá? E aí a gente vai ver essa diferença sobre a interface que oferece e a interface que requer serviços. Mas a gente chega lá já. Tá? Vamos só entender essa noção do componente, que é uma pequena parte do sistema. E a gente vai ver que pode ser vários tipos, né? Como eu já tinha falado anteriormente, pode ser uma tabela, pode ser um módulo do sistema, tá? E que esses componentes, eles vão estar trocando informação, vão estar se relacionando por meio das interfaces. Isso, pessoal, a gente falando a título de diagrama de componentes, tá? Ok, né? Entendido então o conceito de componentes. O diagrama de componentes identifica os componentes que fazem parte do sistema, ou mesmo os componentes internos de um componente individual. É muito componente, né? Pois é. Porque a ideia é assim, você pode representar de forma geral os componentes do sistema, como também você pode pegar um sistema e dar um zoom nele, né? É como se estivesse explorando internamente aquele componente que internamente é formado por outros componentes também. Inclusive, a gente vai até estar falando sobre esse outro aspecto, né, de componentes individuais dentro de componentes. Porque também é possível de representar pelo diagrama. Uma vez que a gente está trabalhando na visão de componentes, né, você pode representar tanto a visão macro do sistema e os seus componentes, como também você explorar algum aspecto específico individual do sistema e explorar ele internamente. Por exemplo,
você sabe que o seu sistema ele tem um banco de dados. Esse banco de dados é componente do sistema, faz parte do sistema. E aí você quer explorar as tabelas do banco de dados. Então é como se você explorasse apenas desse um zoom individual dentro do banco de dados e fosse ver todas as tabelas que compõem esse banco. Tá? Um componente pode representar arquivos contendo código-fonte, arquivos de ajuda, bibliotecas, tabelas, arquivos executáveis e etc. Ou seja, cada elemento que compõe o seu sistema e que está relacionado a outros elementos, né, a gente vai poder representar nesse diagrama de componentes, né, porque se trata de um componente, é uma pequena parte que compõe o sistema, como a gente viu na definição de componente. Objetivo do diagrama de componentes: especificar um conjunto de componentes e suas dependências. Essas dependências nada mais são, né, do que as relações que esses componentes têm com os outros componentes. Afinal, esses componentes eles precisam, né, se comunicar uns com os outros para o sistema poder acontecer. Vamos lá, se é um sistema que é modular, né, dividido em módulos, esses módulos precisam estar integrados. Então existe uma dependência por essa integração. Tá? Ainda, documentar como estão estruturados, organizados e relacionados os arquivos físicos de um sistema, permitindo uma melhor compreensão e facilitando a reutilização. Também pode ser utilizado na identificação dos componentes no desenvolvimento de sistemas orientados a componentes. Eu tinha até falado, né? Esse sistema orientado a componentes é aquela abordagem orientada ao reuso de componentes. Né, que é muito conversada na parte de modelos de processo de desenvolvimento, que basicamente consiste em você pegar componentes prontos, né, componentes de software prontos, integrar eles para um sistema maior. E em alguns casos, quando não é possível, né, quando não se existe o componente em si, nessas raras exceções é que é desenvolvido uma nova parte para acoplar nesse sistema. Mas não é o caso, a gente não está falando de sistemas orientados a componentes. Só frisando que o diagrama de componentes serve bem para representar esse tipo de abordagem, tá certo? Então, o objetivo do diagrama de componentes é esse, basicamente representar os componentes do sistema e como eles estão relacionados. E a gente vai ver que a notação é relativamente simples, não existem tantos elementos, né? A notação é simples e de fácil entendimento em si. O diagrama de componentes ele é utilizado, né, para modelar a organização de código-fonte, aí baseado em arquivos contendo código-fonte, né, o arquivo físico em si, porque quando a gente fala arquivo físico, não é que a gente tem um papel, né, com código-fonte, mas quando a gente está fazendo a construção do sistema, esse código ele fica armazenado em arquivos no computador. Né, então esse arquivo que fica armazenado em determinada pasta, que faz parte de determinado módulo, é um arquivo físico dentro ali das pastas do computador. Tá? Então, na implementação das classes, durante a modelagem, o código-fonte gerado será armazenado fisicamente em arquivos. O diagrama de componentes serve como forma de gerenciamento destes arquivos. Né? Então, ele meio que representa a integração entre esses arquivos, né, no que eles estão representando para o sistema em si. Até porque o código-fonte, né, esse arquivo do código-fonte é um componente, né, dentro da realidade daquele sistema que está sendo desenvolvido. Segunda modalidade de utilização, modelar o lançamento de versões do sistema, releases do sistema, né, versões do sistema. Uma versão do sistema envolve combinações específicas de diversas partes. Então suponha, né, a primeira versão do sistema, se aquele sistema vai durar muito tempo, né, no mercado, a gente sabe que ele vai evoluir. Então vamos supor, a versão 1.0 tem um conjunto de funcionalidades. A versão 2.0 já vai ter, né, uma evolução, já vai ter mais características, mais elementos, ou seja, mais componentes acoplados àquele sistema. Então, ele serve para representar, como se fosse esse versionamento, né, uma forma de representação desse versionamento de cada versão, de cada release desse sistema. Então, o diagrama de componentes pode modelar os diversos componentes necessários para uma determinada versão do sistema. Terceiro ponto, né, utilizado para modelar fisicamente um banco de dados. Considerando que as informações do sistema serão armazenadas em arquivos ou tabelas de um banco de dados, um diagrama de componentes pode mostrar os arquivos ou tabela do banco de dados e seus relacionamentos. Quando a gente fala banco de dados, pessoal, é um repositório para as informações que o sistema vai armazenar.
Tá? Então o sistema ele trabalha com cadastro de clientes, de produtos e etc. Todas essas informações vão precisar ser armazenadas. Elas são armazenadas nisso que a gente chama de banco de dados. E esses bancos, né, eles possuem tabelas que vão se referir a cada elementozinho daquele sistema. É uma tabela para cliente, é uma tabela para produto e etc. E é onde vai estar as informações armazenadas. Então, o diagrama de componentes ele serve para ter essa visão aprofundada de um banco de dados, para saber quais são as tabelas e como essas tabelas se relacionam umas com as outras, para possibilitar a manipulação das informações desse banco. Tá? Então, o diagrama de componentes pode também servir para fazer essa representação. Notação de um componente, né? A notação, a forma como a gente representa, o símbolo que representa os elementos do diagrama de componentes. E aqui eu coloco duas formas, tá? Porque antigamente, antes da UML 2.0, a gente já está na versão bem posterior a 2.0, mas antes da 2.0, ele era representado, o componente em si era representado dessa forma, tá? Esse retângulo, tá? Como se fosse uma tomada, né? Uma tomada aqui, um plug, e o nome do componente. E após a UML 2.0, ele passou a ser referenciado dessa forma. Um retângulo, onde você tem o nome do componente, você tem estereótipo para identificar o componente também. Esse estereótipo, inclusive, pode representar o tipo de componente, pode ser uma tabela, pode ser um arquivo, etc. E aqui no canto você tem o símbolozinho de plug, né, como se fosse representado o componentezinho. Tá? Eu mostro essas duas formas, pessoal, porque dependendo de onde você estiver consultando, se for um livro mais antigo, pode ser que você encontre essa representação da UML antes da 2.0. E não quer dizer que está errado, só quer dizer que está um pouco antiga as referências que você está consultando, tá certo? Então, só para vocês se orientarem aí, eu gosto de frisar bem isso. O componente normalmente é descrito por um estereótipo. Como eu informei anteriormente, né? Esse estereótipo ele pode identificar qual o tipo de componente, se ele é uma tabela, se ele é um arquivo e etc. Aqui os tipos, alguns tipos, tá? Existem vários tipos de componente, você vai ter a liberdade para representar dependendo da sua necessidade. Aqui, né, a gente pode identificar arquivos executáveis, né, bibliotecas, tabelas, arquivos. Né? Esses daqui são exemplos de estereótipos de componentes que podem ser representados no diagrama de componentes, tá certo? Como é que seria representado? Você faria esse desenho do retângulo, colocaria o nome do componente, né? Então módulo de cadastro, por exemplo, e aqui em cima você colocaria qual o tipo, né? É um módulo, né? Uma biblioteca, dependendo, e etc. Outras formas de representação da notação, como você pode ver na literatura, basicamente esses dois formatos aqui, eu vou falar já sobre esse terceiro. Você pode representar um retângulo com o nome do componente, identificando que ele é um componente, tá? Né? Pode identificar ele sem o estereótipo e com o elementozinho que representa o componente, é como se fosse esse plug, né? Um plug que pluga a outros componentes. Essas basicamente são duas formas que você pode encontrar, que você pode representar, mas deixar evidente que é um componente, tá? Aqui embaixo já começa a representar um componente que vai se acoplar com o outro. Então, essa parte aqui, pessoal, né, está relacionado a como esse componente vai estar se acoplando a outros componentes. A gente vai ver que isso daqui é a forma de integração com outros componentes, que eu já tinha falado anteriormente, que é o que a gente vai ver, vai conhecer, que são as interfaces. Né? Essas interfaces identificando que aquele componente ou está oferecendo algum serviço para outro componente, que vai chegar junto e consumir aquele serviço, ou aquele componente está precisando de determinado serviço e vai se acoplar com outro componente para obter aquele serviço, ok? E aí, já entrando no mérito dessa questão, né, de como é que se faz esse relacionamento entre componentes, a gente tem que falar sobre essas interfaces de componentes, que basicamente, né, são os elementos que fazem o meio termo entre um componente e outro, que relacionam um componente e outro. Então, as interfaces representam os serviços que são fornecidos ou requeridos, né, ou necessários por um componente. Então, como eu tinha falado,
o componente está ali, ele faz parte do sistema. Ele precisa conversar com outros componentes do sistema, por quê? Porque ele consome serviços dos outros componentes, ou ele fornece serviços para os outros componentes daquele sistema. Essa é a forma de integração, por meio dessas interfaces, esses serviços que são ou fornecidos ou necessários. Então, uma interface fornecida é representada por uma linha saindo do componente para um círculo. A interface fornecida, pessoal, é a interface que fornece serviços. Então está aqui a representação. Ó. A gente tem um componente com a interface fornecida, que é essa. É um círculo que sai de um segmento de reta. Basicamente está dizendo que esse componente pedir material, ele fornece serviços. E quem precisar desses serviços que esse componente fornece, vai chegar aqui e se acoplar a ele. Tá? Então, interface fornecida. Aqui embaixo a gente tem a explicação da interface requerida ou interface necessária. É representado por uma linha saindo do componente para um semicírculo. Então, esse componente controlar servo, ele tem a representação da interface requerida. Então, ele precisa de serviços. E observem que esse semicírculo, ele se acopla, né, ao círculo da interface que é fornecida. É como se realmente plugassem, né, um componente ao outro. Um que precisa do serviço, requer, e está ali a interface requerida, o semicírculo, e o componente que fornece o serviço, que está ali com a interface fornecida, para acoplar, né, ao semicírculo. Essa notação, essa representação aqui, é a notação que a gente conhece como notação bola-soquete, né? Ou seja, o círculo encaixando aqui no semicírculo, plugando, integrando esses componentes. Tá? Aqui a gente viu a representação de um e outro de forma individual, mas nada impede, deixando bem claro, que, por exemplo, esse pedir material que está fornecendo o serviço também precisa de serviços de outros componentes. Ele poderia sim ter aqui do lado uma interface necessária para representar que ele está ali também se acoplando com outros componentes, porque ele precisa dos serviços daquele outro componente. Tá? Uma explicaçãozinha aí só para deixar claro como acontece essa comunicação entre os componentes na representação desse diagrama que a gente está conhecendo agora. As interfaces do componentes, né, esses elementos que a gente estava falando agora, que possibilitam a integração entre componentes, essas interfaces elas representam coleções de operações que especificam os serviços de componentes, né, dos componentes em si. Então, se um determinado componente fornece serviços, é porque ali contém uma coleção de operações, né, que contemplam aqueles serviços que são fornecidos por aquele componente. Então, se a gente for pensar a título, né, de interface de classe, esses serviços são aquelas operações da interface que é implementada por uma classe. E a partir daquele momento aquela classe passa a implementar aquelas operações, ou seja, né, a realização daquelas operações que compõem aquele serviço. Então a gente pode ver aqui, ó, a gente tem o componente pedir material que está fornecendo serviços, né, aqui a bola, o círculo, representando a interface fornecida, e a gente tem o componente controlar servo, que está aqui com interface requerida, está precisando de serviço, e a gente percebe que está aqui, eles estão acoplados, porque um está fornecendo serviço e o outro está utilizando aquele serviço. Se a gente for explorar esse conceito da interface fornecida, né, do conjunto de operações que representam aquele serviço fornecido pela interface, é como se a gente tivesse essa representação aqui. Ó. A gente tem a interface receber pedido, que aqui é a interface que está sendo fornecida e que é os serviços necessários para o controlar servo, tá? Então a gente tem essa interface a título, né, de classes, de diagrama de classe, se a gente for pensar aqui. A gente tem a interface receber pedido, que tem as operações avaliar e cotar. E a gente tem, dentro do componente pedir material, algumas classes que implementam essa interface. E a partir desse momento que essas classes implementam as operações da interface, esse componente, por ter no seu interior as classes que implementam a interface receber pedido, passa
a partir daquele momento, então, a disponibilizar aquele serviço, a ser um componente que fornece aquele serviço, porque no seu interior ele implementa a interface, o conjunto de operações, né, aqueles serviços que são possibilitados por meio da implementação dessa interface. Então, trocando em miúdo, se a gente for explorar a fundo o que representa essa interface, é isso que a gente encontra. Tá? Só para deixar claro para vocês, né, a gente não vai ficar tratando dessa forma no diagrama de componentes, mas só para explicar essa ideia das interfaces, né, de quem está fornecendo serviço e de quem está precisando. Ok? O que a gente vai trabalhar mesmo é apenas a título de relacionamento de componente com componente. A gente não vai procurar representar esse relacionamento mais interno de classe, implementando interface, para depois estar fornecendo serviços, não. Isso daqui é só a título de explicação, ok? Componentes internos. Eu já tinha falado que a gente pode, né, representar de uma forma macro os componentes do sistema, mas também a gente tinha falado que existem componentes que a gente pode meio que dar um zoom, tipo uma visão de raio-x no interior desse componente, e por sua vez ele é formado por pequenos componentes também. E esses pequenos componentes que também estão acoplados, também conversam entre si para poder fazer aquele componente funcionar direito. Então a gente vai entrar agora no mérito dos componentes internos. Um componente também pode possuir componentes internos, né? Eu até dei o exemplo, né? Você tem um sistema que tem um banco de dados. Esse banco de dados, por sua vez, internamente tem os componentes internos dele, propriamente dele, né? Chamamos de visão de caixa preta quando um ou mais componentes não apresentam seus elementos internos, enquanto a visão de caixa branca é o nome dado quando os componentes apresentam elementos internos. Então, né, se a gente observar nos exemplos anteriores, a gente só estava vendo os componentes individuais. A gente não estava explorando o interior desses componentes. Ali era uma visão de caixa preta. A gente não via internamente dentro do componente. E se olhar da forma lógica, a gente não precisa fazer essa exploração, ter sempre essa visão interna de componente a componente. Vai depender do que você precisa representar no seu diagrama, tá? Então entenda, essa visão vai muito da sua necessidade, tá certo? E aqui, só para exemplificar essa questão de componentes com componentes internos, a gente tem esse componente macro, que é a componente placa-mãe, aqui ó, componente placa-mãe, que a gente meio que, pronto, deu uma visão de raio-x para ver os componentes internos dela. E a gente percebe que dentre todos os componentes, né, a gente tem na placa-mãe, tem o processador, componente interno da placa-mãe, o processador, tem memória RAM, tem memória ROM. E observem que eles estão se relacionando, né? A gente tem aqui o processador que precisa de serviços que são fornecidos pela memória RAM, né, acompanhando aquela notação que a gente aprendeu. A gente tem o processador que precisa de serviços que são fornecidos pela memória ROM. Então a gente tem aqui um conjunto de componentes internos conversando entre si para que o componente macro, placa-mãe, possa desempenhar suas funções. Além disso, se a gente perceber, a gente ainda tem o processador da placa-mãe que fornece serviços e também requer serviços. Só que essas interfaces aqui estão um pouco estranhas, porque elas estão se relacionando diretamente com o mundo externo à placa-mãe. O mundo externo à placa-mãe, observem. Então a gente tem aqui, ó, processador com interface fornecida, onde existe esse elementozinho aqui, né, esse quadrado, que são as portas essas de comunicação desse componente com os componentes fora da placa-mãe. É por isso que a gente tem aqui o delegate, tá? Porque a gente tem esse serviço que é fornecido pelo processador, que está sendo delegada a responsabilidade a essa porta para fornecer para fora da placa-mãe. E a mesma ideia aqui desse lado com a interface requerida, né? O processador precisa de determinado serviço que está fora do componente placa-mãe. Então vai vir aqui algum componente e acoplar para fornecer o serviço aqui para a placa-mãe. Só que dessa vez é um componente externo à placa-mãe. Então a gente observa que tem sim a possibilidade de representar os seus componentes internos, e se houver componentes internos, assim como também a possibilidade de ainda, com base nessa representação de caixa branca, ter a representação dos elementos fora desse componente, no caso o componente placa-mãe, conversando com ela, com esse componente. Tem até uma explicaçãozinha no próximo slide para entender melhor essa figura.
Então, para entender melhor a figura anterior, o componente placa-mãe e seus componentes internos, como a gente viu aqui, né? A placa-mãe é o componente macro, né? Se fosse uma visão de caixa preta, a gente só mostraria o componente placa-mãe e pronto, mas aqui a gente está explorando a visão de caixa branca, a visão dos componentes internos. E a gente observou, componentes internos tem processador, memória RAM, memória ROM, e eles estão relacionados porque estão fornecendo e utilizando serviços, né? Um processador está precisando de serviço da memória RAM e da memória ROM. O componente processador solicita serviço dos componentes memória RAM e memória ROM, além de se comunicar com o ambiente externo por meio de portas. Então, aquelas portas onde tem o estereótipo de delegate, é a forma desse componente placa-mãe se comunicar com os componentes externos a ela, a esse componente placa-mãe, ou seja, né, utilizar serviços de outros componentes ou fornecer serviços para outros componentes. O relacionamento com o estereótipo delegate significa que o serviço fornecido ou requerido ao componente placa-mãe está sendo delegado ao seu componente interno processador. Né? Porque, se a gente observar aqui, é o processador que está fornecendo e delegando, por meio das portas, os serviços, né? Sejam necessários ou sejam fornecidos para outros componentes. Isso para explicar essa noção de que os componentes também podem ter componentes internos, né? Não é para complicar o entendimento não, é só para entender que dependendo da necessidade você pode sim fazer essa representação, tá certo? Aqui um exemplo, né? Mais um exemplo de componentes e a relação de um componente com o outro. A gente tem dois componentes, um fornecendo serviço, o outro necessitando de serviço. Nesse caso o serviço é esse Image Observer. E aqui descrito cada um dos elementos, né? Image Observer é a interface, ou seja, é o conjunto de serviços fornecido por um, necessário por outro componente. Componente PY é o componente que implementa essa interface, ou seja, fornece esse serviço, está aqui, ó, a interface fornecida. E Image PY é o componente que depende, que necessita, que requer aquele serviço, né? Então a interface requerida. Tá? Então, só para ilustrar mais uma vez, elementos relacionados por meio de interface. Essas interfaces representando os serviços que são ou fornecidos ou necessários. Aqui, mais alguns exemplos, né, só para a gente se habituar. E tem um detalhezinho um pouco diferente aqui. Se a gente observar, a gente tem aqui componentes, né, num relacionamento onde a gente vê interface sendo fornecida, mas o outro componente aqui está com relacionamento de dependência. Se a gente lembrar, essa seta tracejada aqui evidencia dependência. Isso daí a gente viu no diagrama de classe. Mas aqui, pessoal, não é que está errado. Aqui está deixando evidente que esse componente, por exemplo, registro.exe, que é um componente, é um arquivo executável, representando um componente, né, um arquivo executável, ele depende do serviço do componente cobrança.exe. Então, se registro exe depende dos serviços de cobrança exe, isso está deixando bem claro, né, essa dependência, ou seja, essa necessidade requer a utilização dos serviços do componente cobrança.exe. Então, essa interface sistema de cobrança, né, ela é um serviço disponibilizado pelo cobrança.exe e que é requerido ao registro.exe. Então, essa forma de representar por meio do relacionamento de dependência também é válido porque deixa explícito a dependência de um componente para outro, assim como a gente pode ver nos demais relacionamentos. Tá? Pode ser utilizado, então, aquela notação do semicírculo para fazer, né, a representação do serviço da interface requerida, ou você pode deixar evidente também pela dependência, né? O relacionamento de dependência, como tem aqui. Aqui é como se fosse todo um sisteminha representado por meio de componentes. Né? Então a gente tem aqui os programas, os executáveis desse sistema, que são o cobrança.exe e o registro.exe. A gente tem as bibliotecas que dão suporte a esses sistemas. Nesse caso aqui, biblioteca curso.dll e pessoa.dll, que estão sendo, os serviços estão sendo consumidos pelo componente registro.exe, como a gente pode observar pela dependência. Tá? E a gente tem ainda no nível mais aprofundado de classes. Essas classes, se vocês observarem, é como se a gente estivesse deixando evidente que elas fazem parte dessas bibliotecas. Ó. Curso.dll depende da classe.py, depende da
do curso oferecido.py, né, mostrando a dependência. É como se dentro dessas classes, dessas bibliotecas aqui, dentro dessas bibliotecas, a gente tem essas classes. Essas classes que, inclusive, ajudam a fornecer esses serviços, como a gente explicou anteriormente. Só para entender, né? Porque a gente passa por todo o aprendizado. Então, quando a gente aprende sobre classes lá atrás, essas classes que implementam interfaces, quando a gente chega aqui, a gente já entende esse relacionamento de classe e interface, a gente consegue perceber o que é que significa um componente estar, então, fornecendo serviço. Tá? E aqui deixa isso bem evidente, né? Num exemplo bem amplo, de componentes, e permitindo a gente explorar todos esses conceitos. Então, essa daqui é uma possibilidade de você representar um diagrama de componentes. Aqui mais um exemplo, tá? Nesse caso aqui também é como se fosse um sisteminha. A gente tem aqui, então, gerenciador de caixa eletrônico. É como se fosse, né, um sistema de caixa eletrônico. O componente gerenciador de caixa eletrônico que fornece o serviço interface caixa. Por sua vez, depende do módulo de criptografia. Né? A gente tem o controlador do caixa eletrônico que depende da interface caixa que é fornecido pelo gerenciador de caixa eletrônico. Por sua vez, o controlador de caixa eletrônico fornece o serviço para controlar caixa eletrônico, que é dependido, ou seja, é necessário, é requerido pelo componente gerenciador de contas. Né? O gerenciador de contas é um componente que necessita do serviço do controlador de caixa e necessita do módulo de descriptografia. Né? Mais um exemplo aí para exemplificar componentes e suas relações, seus relacionamentos, mostrando componentes que dependem de outros componentes. Por quê? Um determinado componente fornece um serviço e um outro componente precisa utilizar aquele serviço. Basicamente, essa é a notação, né, completa do diagrama de componentes, a notação básica para você representar, dentro da sua necessidade, um diagrama de componentes do seu sistema ou dos componentes internos de um componente do seu sistema. Então, quando utilizar esse diagrama de componentes? Use diagrama de componentes quando você estiver dividindo o seu sistema em componentes, ou seja, partes menores, né, de repente é um sistema modular, ou mesmo utilizando a abordagem orientada a reuse, etc., e quiser mostrar seus relacionamentos por intermédio de interfaces, ou para decomposição de componentes em estrutura de nível mais baixo. Então, se você precisa mostrar os componentes que fazem parte do seu sistema e como estão relacionados, você pode fazer com o diagrama de componente. Então, pensa aí, se você tem que fazer uma apresentação, né, da estrutura completa do seu sistema, dos módulos que compõem ele, você representa cada módulo como um componente e como eles estão relacionados. E ainda, se você precisar explorar a nível interno os componentes, você também pode, com base naquela visão de caixa branca, como a gente viu, né, no exemplo da placa-mãe. Sobre diagrama de componentes, é isso, pessoal. Realmente é uma notação simples, tem as explicações que, assim, a partir do momento que a gente entende a noção, né, do que é uma interface, que são serviços que são fornecidos ou necessários, fica bem simples de entender a explicação sobre esse diagrama, tá? Então, uma vez entendido o diagrama de componentes, né, e com essa boa noção de componentes que a gente já tem, a gente pode falar então do diagrama de implantação. Bem, pessoal, o diagrama de implantação, né, esse nome implantação, ele passa uma ideia de, por exemplo, instalação, e na realidade é meio que isso, né, que a gente vai estar pegando como ideia para representar no diagrama. Basicamente, a gente vai estar representando as estruturas onde o sistema que foi desenvolvido, né, teve toda a questão de fazer diagrama de caso de uso, fazer diagrama de classe, sequência, atividades. Esse sistema, como ele vai estar instalado, por exemplo, em quais máquinas ele vai estar instalado, se é um sistema distribuído, parcialmente distribuído, né? Então, o diagrama de implantação, ele foca nesse aspecto, nas estruturas, né, físicas, hardwares, onde aqueles softwares vão ser instalados. E vocês vão entender, né, com o andamento aqui das explicações. Beleza? Então, o diagrama de implantação, também chamado de diagrama de instalação e em inglês Deployment Diagram, enfoca a estrutura física sobre qual o software irá ser implantado e executado em termos de hardware, ou seja, as máquinas, sejam elas PC, servidores, etc., que suportarão o sistema.
Então, aquela parte desenvolvida do software ela vai ter que ser instalada numa parte de hardware. Então, basicamente, o diagrama de implantação meio que mapeia essas estruturas físicas de quais hardware vão ter instalados quais softwares. Isso é interessante, pessoal, porque esse diagrama ele também é conhecido como diagrama físico. Por quê? Porque ele mapeia essa parte física da coisa, né? Os hardware. Tá? Além de definir como as máquinas vão estar conectadas e por meio de quais protocolos se comunicam. Porque a gente sabe, né, que as máquinas, os hardwares, vão estar se comunicando um hardware com o outro para que aquele sistema funcione corretamente. Como assim? Tem uma aplicação parcialmente distribuída, vai ter um servidor onde vai estar instalada a aplicação, vai ter outro servidor que está instalado o banco de dados e esses precisam se comunicar, porque a aplicação precisa, né, manipular os dados do banco. Então precisa mostrar também esse relacionamento entre o hardware e quais protocolos está sendo utilizado nessa comunicação. A gente vai ver que a notação também é simples para representar esse diagrama, tá certo? Basicamente a gente vai ter a representação do hardware, do que é software, a parte de software instalada no hardware e como essas partes físicas se comunicam. E, né, serve para representar, para dar a ideia de quando aquele sistema for implantado, quando ele for colocado em produção, como ele vai estar estruturado. Né? Ele é parcialmente distribuído, então vai ter um servidor para aplicação, um servidor para banco de dados e vai ter a máquina cliente, e etc. Essa é a ideia do diagrama de implantação. Então, quando é que ele é utilizado? E um detalhe importante, tá? Só é útil quando o sistema modelado for executado sobre múltiplas máquinas que executem determinados módulos do software ou armazenem arquivos necessários ao mesmo. Se o software projetado for projetado para ser executado sobre uma única máquina, pronto, aquele sistema ali não tem um banco de dados, é apenas uma aplicaçãozinha que vai rodar na máquina cliente e pronto. Não se comunica com nenhum servidor nem nada. Se for nesses casos, não é recomendado. Por quê? Porque você estaria gastando esforço para desenhar um diagrama de implantação que só ia ter uma máquina representada, o que não faz muito sentido, porque a ideia é você representar como o sistema está estruturado em múltiplas máquinas. Estão entendendo? Então, assim, se você pensar em representar um sistema que você está desenvolvendo, porque é um sistema distribuído, totalmente distribuído ou parcialmente distribuído, uma boa indicação, diagrama de implantação. Agora, se é um tipo sisteminha mais básico, que não tem um servidor para banco de dados, ou um servidor para aplicação e etc., que é uma única máquina, não faz muito sentido. É o que está dizendo aqui. Se o software for projetado para ser executado sobre uma única máquina, que não se comunique com outro hardware, não é necessário modelar esse diagrama. Basicamente, o diagrama de implantação ele fornece uma visão da relação física entre os componentes de software e hardware, como assim, em quais máquinas, em quais hardware estão instalados determinados softwares. Então, por exemplo, o servidor da aplicação onde está instalado o sistema mesmo. O servidor de banco de dados onde está instalado um sistema gerenciador de banco de dados que vai se comunicar com o servidor da aplicação. Esse tipo de coisa, ele faz esse mapeamento. Quais máquinas estão instalados quais softwares. Essas máquinas a gente vai ver que a gente chama elas de nós. Nó. Esse tipo de diagrama ele mostra os nós do sistema, os componentes existentes e suas associações. Olha aqui os componentes aparecendo. Porque esses componentes, eles vão ser a parte de software que é executada dentro desses hardware. Tá? A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Claro que um tipo específico de componente, Um tipo específico. Um nó representa uma unidade computacional, usualmente uma parte do hardware. Dentro de um nó pode ser disposto um ou mais componentes. Então, o nó ele representa a parte do hardware. Ou ainda, porque a gente vai ver que tem um tipo específico de nó, ele pode ser um software que comporta outros softwares, como se fosse um container. Tá? Então, a gente tem basicamente dois tipos de nós. O nó de dispositivo, que a gente vai ver daqui a pouco o que representa, e o nó de ambiente de execução. Mas todos eles fazem essa representação daquele ambiente onde vai estar instalado algum software necessário para aquele sistema que está sendo implantado. Ok? Por fim, a gente já sabe que tem os nós e que nesses nós tem os componentes. Por fim, tem a associação. Que a associação o que é?
essa associação, ela descreve o caminho de comunicação entre os nós. Então, é a forma que esses nós se relacionam. Por quê? Eles precisam trocar informações mediante determinados protocolos para que o sistema desempenhe as funções dele. Vamos agora começar a entender um pouquinho mais sobre os nós. Como eu tinha falado anteriormente, existem basicamente dois tipos de nós, tá? Mas a definição básica do nó é algo que pode conter um software ou até mesmo outros nós no seu interior. E aí tem dois tipos, nó de dispositivo, que é um hardware, nó de dispositivo é um hardware, né? É uma máquina servidor, é um PC, etc. É um hardware, pode ser um computador ou um hardware qualquer ligado a um sistema. Ok? Então, dispositivo, nó de dispositivo é um hardware, a gente sabe, é um hardware que vai estar instalado em determinado software. E o segundo tipo de nó de ambiente de execução. É um software que contém a si mesmo ou outro software em seu interior. Como, por exemplo, sistemas operacionais, né? A gente sabe que sistemas operacionais têm vários softwares incluídos dentro dele, instalados dentro dele, que podem ser instalados e etc. Como, por exemplo, né, os sistemas que nós temos disponíveis aí, Windows, Linux. Um sistema gerenciador de banco de dados ou um processo container. Então, a gente tem dois tipos específicos de nós, inclusive a notação deles é diferenciada, tá? A gente vai ver daqui a pouco. O nó de dispositivo, sempre que for referenciado nó de dispositivo, a gente sabe que é hardware. Sempre que for ambiente de execução, nó de ambiente de execução, a gente sabe que é um software que pode conter outros softwares dentro. E aí, é um processo container, ou é um sistema gerenciador de banco de dados, é um sistema operacional e etc. A título de representação gráfica, nó de dispositivo é representado nesse formato, ó, tá? Um retângulo com um retângulo meio que tridimensional, né? Vocês podem ver aqui, com o estereótipo de device representando que é um nó de dispositivo. Ah, professor, não tem de desenhar tridimensional assim, não. Você faz um retângulo e bota que ali é um dispositivo, né? Device. Tá? E o nó de ambiente de execução, que por sua vez, aí, lembram dessa notação aqui? Não parece muito a do componente? Pois é representado como um componente, tá? Com estereótipo de ambiente de execução, ou execution environment, representando que ali é um software que contém outras partes de software em seu interior. É como se ele fosse um componente que contém outros componentes, tá? Então aqui fica bem claro o nó de dispositivo e a sua representação. Lembrando, nó de dispositivo hardware, representado pelo estereótipo device, dispositivo. Nó de ambiente de execução, software que contém outros softwares em seu interior, representado pelo estereótipo de execution environment. Pronto, entendido que existem dois tipos de nós. Ok, vamos agora para aquilo que associa, para aquilo que relaciona esses nós, que cria um caminho de comunicação, que é a associação. A única forma de relacionamento que você vai estar vendo aqui lidando no diagrama de implantação. Então, uma associação mostra um caminho de comunicação entre os nós, né? Mostra a relação entre esses nós. Um estereótipo pode ser colocado sobre esse caminho para informar qual o protocolo que é utilizado para aquela comunicação. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem 3 nós de dispositivos, né? Servidor de banco de dados, switch de 24 portas e o servidor da intranet. Todos eles, né, estão relacionados, existe associação entre um e outro. Ó. Servidor de banco de dados ligado ao switch 24 portas, servidor intranet ligado ao servidor 24 portas. E a gente tem a identificação do protocolo que é utilizado para essa comunicação, que é o protocolo TCP/IP. Esse aqui, pessoal, né, a gente costuma dizer que é essa representação do estereótipo para informar qual o protocolo de comunicação é opcional, tá? Mas claro, se você vai representar e é uma informação importante, vale destacar isso, vale colocar ali qual o tipo de comunicação que está sendo realizada entre aqueles componentes, tá? E aí, pessoal, basicamente, esses são os elementos que você, né, precisa dispor para montar o seu diagrama de implantação. Nós e a associação. E saber, né, qual nó que vai estar instalado, qual parte de software, etc. E agora a gente vai pegar aquele conhecimento que a gente tem dos componentes, né, para eles entrarem também aqui na obra. Tá? Então vamos lá. Artefatos.
Os artefatos são as representações dos componentes. Isso, aqueles componentes que a gente aprendeu mais sobre eles anteriormente, aqueles componentes que podem ser arquivos executáveis, né? Podem ser arquivos de configuração, podem ser tabelas de banco de dados, tá? Então aqui eles são os artefatos que são instalados, né, nos nós, nos hardwares. Então bora lá. Artefatos são representações dos componentes e podem ser arquivos executáveis, por exemplo, arquivos exe, arquivos binários, DLLs representando bibliotecas, etc. Arquivos de configuração, documentos HTML, dentre outros, né? Pequenas partes do seu sistema. Tá? Essas pequenas partes que vão estar instaladas em determinada parte de hardware. Então, por exemplo, o sistema em si, né, o software que representa o sistema em si, ele vai estar instalado na máquina do servidor de aplicação. A parte do banco de dados vai estar instalado, né, no servidor dedicado ao banco de dados, onde vai ter um sistema gerenciador de banco de dados e etc. Tá? Então, essa relação, tá? Software e hardware, sempre assim. E a representação das associações, ou seja, as comunicações entre esses hardwares. A listagem de um artefato dentro de um nó mostra que o artefato está instalado no nó. Então fica claro, aqui a gente tem a representação, por exemplo, de um nó de dispositivo, que é o caixa eletrônico. Ó. Esse nó de dispositivo representa o hardware caixa eletrônico. Então, quando você vai lá na agência bancária que tem, né, o caixa eletrônico, onde você vai consultar a sua conta, ali a gente está representando aqui como se fosse o nó de dispositivo. E instalado nesse, né, dispositivo, a gente tem o gerenciador de caixa eletrônico. Né? A gente tem um módulo gerenciador de caixa eletrônico. Nesse caso, a gente está representando como um componente, né, que está dentro daquele dispositivo. Né? É um artefato que faz parte do sistema maior. Por quê? Porque aqui a gente está representando só esse nó. Se a gente fosse representar o diagrama completo, ia ter outro nó aqui que ia estar relacionado com esse nó de dispositivo de caixa eletrônica, etc. Tá certo? Nós e artefatos estão ligando, né, os dois aspectos. A conexão entre o software e o hardware é definida pelo relacionamento entre nós e artefatos. Um nó pode executar um ou mais artefatos, como a gente pode ver nessa representação gráfica aqui abaixo. Ó. Inclusive, dois tipos de representação. A gente pode representar realmente o dispositivo e dentro dele os componentes, os artefatos que estão instalados naquele dispositivo. Nesse caso aqui, ó, o dispositivo que é um servidor. Também pode ser representado nessa visão aqui, tá? Que é como se é uma visão separando bem os elementos, mas mostrando que o servidor depende desses componentes para a sua execução, né? Para funcionar, aquele sistema funcionar corretamente. Aquele sistema funciona de que forma? Com esses componentes aqui instalados no dispositivo servidor. E nessa representação aí você tem aqui o relacionamento de dependência para mostrar essa dependência do hardware àqueles softwares, ok? Comumente é mais utilizada essa aqui, porque deixa bem evidente que dentro daquele dispositivo estão dispostos aqueles artefatos. Nesse caso aqui, instalados, né? São dois componentes aí executáveis. Um exemplo um pouco mais amplo e mais abrangente, a gente tem aqui vários tipos de nós. Tem nó de dispositivo, nó de ambiente de execução e artefatos nesses nós. Vamos lá então. Aqui no meio a gente tem um dispositivo switch 24 portas. É um hardware, tá? Aqui a gente tem um nó de dispositivo device, que é o servidor de banco de dados. Então é dedicado para o banco de dados. Tanto que a gente tem aqui um ambiente de execução, sistema gerenciador de banco de dados. E tem um sistema de execução Linux Red Hat, que é um sistema operacional. E a gente viu que sistemas operacionais, sistema gerenciador de banco de dados são nós de ambiente de execução, né, porque são softwares que comportam outros softwares. Desse lado aqui a gente tem o nó de dispositivo, né, dispositivo físico, servidor da intranet, então um servidor, uma máquina onde está instalado, né, dois ambientes de execução, um sistema operacional, tá, o servidor web Apache, e a gente tem o componente sistema.jar. Então nesse dispositivo é onde a aplicação está instalada. Tá, ó, a gente pode ver aqui, ó, sistema.jar. E aqui embaixo a gente tem a máquina do cliente, né? O microcomputador pessoal, nó de dispositivo, e nele a gente também conta com ambiente de execução para sistema operacional e para o navegador da web, como pode ser visto aqui, ó, dois ambientes de execução.
Todos esses nós estão ligados ao switch 24 portas por meio do protocolo TCP/IP. Essa aqui é uma boa representação de um diagrama de implantação. A gente sabe que é um sistema parcialmente distribuído, que tem o servidor onde vai rodar a aplicação, o servidor do banco de dados e tem a máquina pessoal, a máquina que a gente chama cliente, todos unidos pelo switch 24 portas. E a gente consegue ver em cada dispositivo o que está disposto de artefato ali dentro, que permite que o sistema funcione corretamente. É uma visão simples, só para vocês entenderem essa dimensão do diagrama de implantação, porque essa é a ideia. Você representar nesse nível como aquele sistema que a gente teve todo o trabalho para desenvolver, ou que vai ter todo o trabalho para desenvolver, no final das contas vai estar disposto no mundo real, né? No momento que ele for entrar em produção. Quando é útil utilizar diagrama de implantação? A gente viu, né, quando não utilizar, quando for tipo uma aplicaçõezinha simples que só vai rodar em uma única máquina, então não faz sentido você gastar esforço para fazer um diagrama de implantação. Mas aqui a gente está frisando quando utilizar ele, quando ele é útil representar. Então, modelagem de sistemas embarcados, sistemas embutidos. Sistemas embutidos interagem com um conjunto de sensores. Um diagrama de implantação pode modelar como um processador atua conjuntamente com uma série de dispositivos, ou seja, uma série desses sensores. Um exemplo que eu gosto sempre de frisar quando a gente está falando desse tipo aqui é, por exemplo, tem alguns cientistas que vão estudar o impacto de fenômenos naturais, como por exemplo tufões, furacões, ciclones, que eles utilizam umas máquinas que são compostas por vários sensores, né, que são esses pequenos dispositivos, esses nozinhos, e ali eles soltam aqueles sensores, por exemplo, dentro de uma tempestade, dentro de um furacão, e esses sensores começam a captar informações, né, temperatura, velocidade do vento, e essas informações vão ser enviadas, né, para uma máquina central. Né? Esse é um caso onde você pode fazer a representação utilizando um diagrama de implantação. Outro caso, modelagem de sistemas cliente-servidor, né, sistemas parcialmente distribuídos. Um sistema cliente-servidor é uma arquitetura de um sistema distribuído que separa a interface com o usuário, a máquina cliente, com os dados persistentes, né, a aplicação e banco de dados que estão numa outra máquina. Né, não está instalado tudo junto numa máquina só. Tem o computador pessoal, esse computador pessoal acessa outra máquina para poder manipular os dados. Então, havendo um equilíbrio de processamento entre ambos. Um diagrama de implantação serve para modelar esse tipo de topologia. Sistema que a gente pode dizer que é parcialmente distribuído, né? Separa, então, a máquina cliente da máquina servidor do banco de dados. Aquele exemplo que a gente mostrou anteriormente, né, é um exemplo dessa abordagem. E para sistemas totalmente distribuídos, né, é possível modelar um sistema com processamento distribuído em diversos processadores. Um diagrama de implantação pode descrever como serão as conexões desses processadores e seus periféricos. Então, esses são os momentos que realmente são indicados, assim, né, são indicados para ser utilizado um diagrama de implantação. Quando a gente realmente vai trabalhar com vários nós, e esses vários nós com softwares instalados em seu interior. Essa daí é a lógica por trás do diagrama de implantação, quando utilizar ele. E é isso, basicamente, né, são diagramas, né, tanto componentes como implantação, são diagramas simples de serem entendidos, com a notação também bem simples de serem representados, tá? E eles são muito utilizados mais nesse momento, por isso que são chamados de diagramas físicos, né, para representar partes, né, físicas, por assim dizer, dos sistemas desenvolvidos, ou que já estão desenvolvidos, ou que vão ser desenvolvidos dentro do processo de desenvolvimento. Então, fechamos aí componentes de implantação, 2 diagraminhas aí de uma vez só, e aí aquele momento, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários, né? Ou leva para o nosso momento de discussão, né, durante as aulas. É isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui, obrigado pela atenção, até a próxima, fui!